Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua a leitura do primeiro capítulo do Evangelho Extraordinário de São João. E aqui São João começa a descrever a semana inaugural, digamos assim, das atividades de Jesus, né? Nós vimos ontem que Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. Agora, no segundo dia, ele é apresentado como o Cordeiro de Deus para os discípulos de João que começam a segui-lo. Já existe aí um movimento de seguir Jesus, é algo a mais. Mas é muito interessante nós olharmos para este relato como sendo o relato íntimo da vocação do discípulo amado, São João Evangelista. Ou seja, o próprio São João está falando da sua vocação. Você vai dizer assim, mas padre, em momento nenhum no Evangelho se fala de São João Evangelista. Sim, fala-se de Santo André e do chamado de São Pedro. Mas a tradição reconheceu como sendo, né, estes dois discípulos de João, André e João Evangelista, que foram os primeiros chamados. E é interessante nós vermos exatamente a dinâmica deste processo. Em primeiro lugar, São João Batista aponta para o Cristo. São João Batista já vinha falando, já vinha catequizando os seus discípulos, que Cristo verdadeiramente era aquele que tinha sido batizado por ele, que ele viu o Espírito Santo sobre Cristo e agora ele apresenta aos seus discípulos para que comecem a buscá-lo por sua própria força. E é interessante isto, eles começam a seguir Jesus. Jesus se volta para eles e pergunta: o que é que vocês estão procurando? Essa pergunta é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer quando vamos à igreja. O que é que nós estamos buscando? Quando nós buscamos Jesus, o que é que nós realmente estamos buscando? Muitas vezes, infelizmente, a resposta é que estamos buscando a nós mesmos. Estamos buscando os nossos interesses. Estamos buscando, né, colocar-nos no centro e que Deus nos sirva. A religião, para algumas pessoas, às vezes é isso, né? Deus é que precisa nos servir. Mas os discípulos de João estavam bem preparados e deram a resposta correta. Mestre, onde moras? E nós precisamos, nessa busca, descobrir onde Jesus mora. E Ele mora dentro de nós. Ele mora, né, verdadeiramente dentro do nosso coração. O céu está em nós, o Cristo está em nós. O relato começa a mostrar que eles foram e permaneceram com Jesus naquele dia. E diz uma nota interessante, era por volta da 10ª hora, ou seja, por volta das 4 da tarde. Este relato é tão autobiográfico, ou seja, tão São João falando de como ele ficou marcado, que ele não deixou de notar e não se esquecer que ali tem uma hora, a hora em que eu fui e permaneci com o Cristo. Era por volta das 4 da tarde. Que a nossa biografia, que a nossa vida seja marcada assim. Que nós possamos marcar os momentos importantes da nossa vida quando nós encontramos verdadeiramente o Cristo. É isso que faz a grande diferença. É isso que faz a nossa vida não ser mais uma vida biológica, mas começar a ser vida do céu já aqui na terra. Quando nós encontramos Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que é a razão de ser de nossas vidas. Mas o movimento não para por aí. Uma vez que você encontra o Cristo, permanece com Ele e vê, né, que o Cristo, o céu está dentro de você, você precisa levar essa boa notícia aos outros. É o que faz Santo André, que logo anuncia a São Pedro e começa ali o grande movimento missionário da Igreja, que irá durar até o fim dos tempos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.